Boa noite, pessoal. Bem-vindo ao Mami Abessa. Hoje nosso papo é com a Dani Rivers, do Disciplina e Amor, né? Vamos bater um belo papo sobre a importância do vínculo no desenvolvimento emocional do bebê e de crianças. Não é isso, Isso Dani? aí, isso aí. Vamos falar um pouquinho de como é importante a gente estabelecer um vínculo seguro, um vínculo definitivo com a criança. E desde a gestação a gente vai considerar isso aí, nascimento, os primeiros dias da criança. Vamos falar sobre esse desenvolvimento emocional, né? A importância de tudo isso. Exatamente. Exatamente. Então, assim, vamos pensar do começo mesmo. Quais são os primeiros momentos em que esse vínculo vai começar mesmo? Desde a concepção, como é que acontece isso daí? Porque eu imagino que a gente tem que construir esse vínculo com os nossos filhos desde sempre, né? Não só depois, quando eles já estão maiorzinhos, mas nem só quando nascem, né? Mas desde a época gestacional, não é? Sim, perguntam assim, desde quando a gente pode estabelecer uma relação respeitosa com os nossos filhos? E a Exato. minha resposta é sempre assim, desde sempre. E quando é o sempre? Aí eu falo sempre é quando a mãe se dá conta de que ela está gestante, né? De quando ela Sim. descobre, e ela se descobre mãe. E algumas, essa ficha cai mais rápido. Outras demoram um pouquinho mais, né? Outro dia eu estava Sim. assistindo uma YouTuber falando sobre a descoberta e ela falou que não caía que a ficha não caía. Ela olhava e falava, meu Deus, isso é verdade, isso é mentira, eu tô mesmo. E aí a Hum, hora que você se dá conta que você está gestante, que agora você não é mais uma pessoa só, são duas ali vivendo naquele corpo, sim. eu acho que você começa a estabelecer um vínculo. Às vezes inconsciente, mas é bom, é importante que você aos poucos vá tomando consciência disso e vá desenvolvendo um vínculo com aquele bebê que está crescendo e que está fazendo Sim. tanta mudança na sua vida, né? Que vamos combinar, você sabe melhor do que eu para falar sobre isso. Nossa, muda É um, tudo. é um turbilhão de emoções, né? Sim, os hormônios eu acho que eles facilitam isso na questão da mãe, né? Porque a mãe tem essa variação hormonal, a mãe tem Uhum. modificação no corpo, e eu acho que para a mãe é mais fácil se conectar com esse bebê, né? E algumas vezes o pai demora um pouquinho para conseguir acompanhar também, para conseguir conectar com esse bebê, entender que ali tem uma outra pessoa que depois vai fazer parte da vida dele, né? Para Sim. sempre. Então, assim, mas eu acho que as mães, o primeiro contato é sempre com as mães, né? Assim, o Ah, primeiro, é, né? É o primeiro né, vínculo estabelecido é com a vínculo. mãe. Querendo ou não querendo, é com a mãe, né? É ela que descobre primeiro, é ela que se dá conta de que está gestante, é ela que se percebe mãe e normalmente a mulher se sente mãe a partir do momento que ela descobre que está grávida. E os Sim. homens, a grande maioria deles, só realiza mesmo, só entende de verdade, só desce pro coração. Eu falo assim que ele sabe, mas ainda não desceu, sabe? Na hora que Aham. na hora que ele pega aquele bebê, ou então na hora que ele começa a sentir os primeiros chutes. Tem alguns que na hora que começa a conversar com o Tem que ter uma bebê, coisa um pouco mais visual, né? mais tátil. O homem ele precisa de É. algo assim que ele consiga palpar, porque é um negócio que não acontece no corpo dele. A mulher, na hora que o bebê começa a mexer, que ela começa a perceber isso lá por volta de 16 a 20 e poucas semanas, depende da percepção de cada uma com Sim. seu corpo, ela se dá conta, peraí, tem mesmo, tem um ser mexendo, é uma Não é só criança uma aqui. gestação, é uma pessoa, né? De repente eu me dou conta de que tem uma pessoa crescendo, né? Aquele ultrassom de translucência que a gente vê o bebê inteiro, né, na imagem. Aham. Poxa, você vê mexendo, você vê perna esticando, bracinho, pô, é uma pessoa dentro de mim. E para o homem demora um pouco mais para ele Sim. entender isso e essa ficha cair. Então, esse vínculo, não só o vínculo materno, mas o vínculo familiar, é bom ser desenvolvido desde a gestação. E aí tem muita gente que Sim. fala, Dani, mas eu me sinto esquisita falando com a minha barriga, né? Ela Tipo, não responde, né? né? Mas acaba que responde, né, Rê? No, Acaba né, que depois que a gente responde. consegue, depois que a gente consegue sentir o bebê mexendo, acho que fica tudo mais fácil, né?
Porque ele mexe, dependendo do que você faz, do que você come, do momento do seu dia, reage, sabe? A tudo que você está vivenciando, né? E aí a Porque é gente uma começa a pessoa já. realizar que o bebê percebe, que ele sente esse externo aqui. Então, o bebê, ele sente o que a mãe sente. E a Sim. gente come uma coisa gostosa e aí vem toda aquela onda de endorfina e o bebê vai sentir isso lá dentro. Eu pensei a mesma coisa quando eu estava grávida da Júlia. Toda vez que eu comia sorvete de chocolate, assim, ela mexia muito. E aí eu fico brincando com ela, falo, filha, você gostava de sorvete de chocolate desde a barriga da mamãe. Então, assim, já era ela, era o gosto dela. Ela gostava, não valia de morango, não, tinha que ser de chocolate. Ela já tinha a Porque personalidade dela, a ela emoção gostava. da mãe, a emoção da mãe acaba passando para essa criança. E isso a gente precisa ter Sim, consciência, sabe? Não é nem que assim, se você não se sente bem conversando com a barriga, porque você acha que, sei lá, que você está conversando sozinha e se sente meio é louca, um pouco ou diferente. porque É, é um negócio muito complicado. Isso varia muito de mulher para mulher. Tem mulher que faz e prepara toda uma rotina, estabelece os horários e tal. E tem mulher que não consegue. Ela fala, não, eu me sinto meio louca, sabe? Eu preciso enxergar a pessoa para eu poder falar com ela e tudo mais. E tá tudo bem. O que é importante é entender que o bebê percebe os nossos sentimentos. sim, Ele percebe o exterior mesmo lá dentro. Então, existem já estudos que falam sobre bebês que são rejeitados ainda dentro do útero e que isso impacta de alguma forma o lado emocional, o desenvolvimento emocional daquela sim. pessoa. Então, a mãe, poxa, mas isso não é para a gente colocar culpa nessa mãe, né, nessa Uhum, gestante, mas é para a gente esclarecer de que existe um impacto. E aí você sim. precisa trabalhar isso desde a gestação, se De possível. repente, conscientizar essa mãe que muitas vezes tem jeito, por exemplo, mesmo que a gestação não seja exatamente uma gestação planejada, a gente sabe que isso acontece, né? Mas para ela conversar com o bebê e falar, olha, bebê, eu sei que você não foi exatamente planejado, mas você é muito querido. A partir de agora você está aqui, entendeu? A gente vai dar um jeito. Mamãe está um pouco confusa, tá um pouco, sabe? Mas de alguma forma conversar, como se Explicar. ali já fosse uma pessoa que compreende, entendeu? Parece que a gente está falando e não faz sentido, né? Porque é um bebezinho, informação, coisa e tal. Mas esses papos cabeça, abrindo o coração e explicando de onde vem as emoções, você assim, olha, o problema não é você, é porque eu não tinha me organizado, é porque mamãe não está com papai agora, nesse momento, sabe? E de repente contar esse contexto, mas eu gosto de você, quero que você venha com saúde, quero te ver, sabe? Esses papos eu acho que já dá uma melhorada, já conecta os dois, Sim, eu né, acho mãe e assim, bebê? é admitir, e isso é uma coisa que na nossa cultura é muito pouco falado, sabe? É sobre sentimentos. A gente não fala sobre os nossos sentimentos. A gente não fala, a gente não foi Sim, ensinado a falar sobre eles. Então a gente esconde, esconde até de nós sim. mesmos aquilo que a gente está sentindo. Mas a gente Então sente. seja honesto. O É, sentimento tá lá. Não adianta, ele não vai sair. E tá tudo bem sim, sentir, sabe? Tá tudo bem se sentir confusa, tá tudo bem se sentir insegura, tá tudo bem se sentir perdida, e tá tudo bem se sentir eufórica, feliz. Todos os sentimentos são válidos. E eu falo muito isso sobre educação de crianças maiores, de crianças de qualquer idade, de adolescente. Qualquer sentimento é válido. Todos eles são válidos. Não tem sentimento ruim, sentimento bom. O sentimento é só um sim, sentimento. A grande questão é o que a gente faz com aquele sentimento. É que sim, atitude a gente toma em cima daquele sentimento. Então, se você está extremamente estressada no meio da gestação, porque, sei lá, porque o chefe está colocando uma meta, trabalho, dinheiro, coisa de família, sei lá. trabalho, dinheiro, alguma coisa. Esse impacto de sentimentos vai ter um monte de hormônio jogado nessa corrente sanguínea. E o bebê dentro da barriga já percebe isso. Então, por Sim, que não admitir esse sentimento? Olha, eu estou estressada, não tem nada a ver com você, você vai sentir isso, mas eu espero que já já a gente equilibre tudo isso, né? sim, Eu estou tentando fazer o meu melhor e eu te prometo que eu vou
dar o meu melhor o tempo todo. E aí, saindo para além da gestação, é importante que a mãe perceba esse ser como um ser inteiro. Tem muita gente que olha para a criança, para o bebê principalmente, mas para a criança, como um ser inacabado. Então, ele está em desenvolvimento. Está mesmo, está em desenvolvimento. Mas ele já Sim, é uma pessoa, 100% pessoa, sabe? E, sim, às vezes, as pessoas respeitam menos a criança, o bebê, porque acha que ele não entende mesmo. Ele pode sim. até não entender as palavras, mas a criança, ela entende a situação, ela percebe o clima, ela percebe os sentimentos. E isso tem impacto nas crianças. Se a gente for pensar nesse isolamento social que a gente está vivendo hoje, poxa, gente, as crianças estão sentindo. Então é importante conversar, sabe? Às vezes elas ouvem, por exemplo, um pedaço do jornal, ou pegam uma conversa do pai com a mãe, ou até com alguém no telefone, né? E elas não compreendem exatamente tudo o que está acontecendo, mas compreendem que tem alguma coisa muito séria acontecendo, É claro que a né? criança não vai saber o que é coronavírus. Aliás, ela não vai saber nem o que é vírus. Entende? Mas ela Exatamente. percebe que, peraí, Que tem uma tensão, que eu tem uma não posso preocupação. sair de casa, eu estou percebendo que a minha mãe está preocupada, eu vejo que o meu pai está tenso, o clima daqui está meio diferente. Então, a criança está percebendo mudanças. Isso é Sim. inevitável. Então, explica, olha, a gente vai ter que ficar um tempo em casa, e tudo bem, a gente vai tentar fazer o mais seguro possível, né? E aí, dependendo da idade, Um você papo. adequa a sua linguagem. Mas Exatamente. explica para a criança, sabe? As pessoas esquecem de considerar a criança como uma pessoa envolvida, Eu né? vejo Você senta muitas com o vezes. idoso, por exemplo, e fala para ele. Mas você não faz isso com a criança, por que não? Pois é, eu vejo muita gente às vezes batendo uns papos muito sérios, assim, às vezes questão de saúde, às vezes questão de dinheiro, ou até essas questões, né, a questão da pandemia e tal, na frente de crianças e bebês, e às vezes até bebês pequenos, você fala assim, mas ele não está entendendo o teor da conversa, mas está entendendo o clima. Então, assim, evitar, né, de alguma forma, evitar esses papos muito sérios na frente da criança, ou mesmo que seja no telefone, mas na presença da criança, e conversar com a criança num linguajar ok, com emoção ok, mas evitar esses papos muito pesados, algumas coisas assim na frente, né, na presença de crianças e bebês. E às vezes até na barriga da gestante. Eu tô gestante agora, então assim, essa época de coronavírus, eu parei um pouco de assistir o jornal, de Não verdade, vejo. porque eu achei que aquela emoção que eu estava sentindo não seria legal para minha bebê. Então, Uhum. eu não fico totalmente sem informações. De vez em quando eu abro um site, leio, mas eu não assisto aquele jornal emocionante, sabe? Né, com aquelas notícias que são feitas mesmo para atrair a atenção das pessoas, mas porque eu acho que eu e ela, a gente está muito sensível para essa emoção. E imagino que a mesma coisa aconteça desde bebês recém-nascidos até crianças, por exemplo, da idade da minha filha de 4 anos, entendeu? Que eles não compreendem, mas já pegam alguma Sim, eles coisa. sentem. Tem muitos relatos de mães, de puérperas, por exemplo, né, que recém-nascidos, primeiros dias de vida, que o dia que ela está mais tensa, o dia que ela está mais triste, o dia que aconteceu alguma coisa, ela percebe que o bebê fica mais agitado, que está mais difícil de botar para dormir, que a amamentação está estranha, que ele está puxando com muita força, alguma coisa muda. Por quê? E Porque o sempre bebê vale a pena conversar, percebe. não é? Tipo assim, filho, filha, Vale. mesmo que seja na barriga, ou um bebezinho, ou uma criança. Olha, hoje o dia foi mais agitado, mamãe correu, aquela hora eu até falei alto, mas tá tudo bem, sabe? Agora a gente vai acalmar. E isso para todas as idades, né? Eu acho que isso daí forma esse vínculo de confiança, de troca, né? Porque a criança tem que ter Exatamente. né, uma base, assim, Ela é um porto seguro, assim, participativa. sabe? Ela participa do dia a dia, ela participa daquela família, ela faz parte da família, ela é um ser integrante ali. Então, ela precisa ser envolvida desde sempre, Sim. né? Desde sempre. Então,
é importante manter esse diálogo. É claro que você não tem que ficar explicando tudo o que está acontecendo, com todos os Sim. detalhes daquilo que está acontecendo, que excesso de informação também pode trazer estresse para a criança. Sim. Mas explicar que, olha, está acontecendo alguma coisa no mundo inteiro, é uma coisa que deixou muitas pessoas preocupadas, e que corre risco, e a mamãe quer te proteger, por isso nós vamos ficar mais em casa, nós vamos lavar mais as mãos. Isso é muito Conversar importante, pelo telefone apenas. sabe? Nós vamos ver a vovó agora só pelo telefone por um tempo, mas logo isso vai passar, né? É Sim. importante a gente demonstrar. E isso, a criança vai sendo desenvolvida a falar. Olha só que coisa linda, porque nós não fomos educados assim, a falar dos nossos sentimentos. Mas se você está Nossa. falando dos seus com seus filhos, você está ensinando a eles a primeiro se perceber. Sim. Opa, eu tô sentindo, então eu tô me percebendo. Minha mãe tá falando isso, mas eu também sinto isso. Ela tá falando do sentimento dela, mas eu me percebo nesse lugar. Ou até nomear o sentimento. Ó, isso que você tá sentindo, filha, é ciúme. Isso que você tá sentindo é Uhum. raiva para os maiorzinhos, né? Para as crianças que Sim. Sim. já estão demonstrando alguma coisa. Porque o recém-nascido é difícil da gente perceber isso. Aos poucos a gente vai notando agitação, inquietude. E é importante a gente nomear sentimentos, validar os sentimentos, os nossos e os das crianças. E, para isso, você vai estabelecendo vínculo, confiança, segurança. As crianças precisam se sentir seguras. E como que elas se sentem seguras? O bebê muito recém-nascido, ele vai se sentir seguro no ambiente que ele entende como conhecido. E onde que é Sim. isso? O colo da mãe. Perto da mãe. Primeiro, mãe. O primeiro vínculo é mãe. Não tem jeito, gente. Sabe por quê? É É o o coração cheiro que ele da escutava dentro mãe. da barriga, é o cheiro que ele sentia. E aquela hora que nasce, normalmente, você recebe, vai para o colo da mãe. Os profissionais de saúde já Sim. tomam esse cuidado, porque é a primeira pessoa. É claro que vai sendo estabelecido aí os outros vínculos dos outros pessoas do núcleo da família. E é Sim. importante que isso aconteça também. Né? Ó, igual você tá gestante agora, tá chegando aí uma princesa, mas já tem uma Sim. outra princesa em casa e tem um marido em casa. E aí Sim. é importante perceber esse movimento, essa família, e esse bebê que está chegando é parte integrante e importante dessa família. É. A literatura fala, né, o Dreyfus fala que a necessidade básica do ser humano é se sentir aceito e importante. Então, desde quando a gente precisa se sentir aceito e importante? Desde sempre. Sempre. Desde Sim. sempre. Se sentir Aqui em aceito e casa importante a faz gente parte. estabeleceu um momento de conversar com a bebê. Eu não sei se todo mundo faz isso, mas a gente faz aqui e dá bem certo. A Júlia tá amando a ideia, né, de ter uma irmãzinha e ela conversa com a irmã, tipo, todos os dias. Ela faz a refeição, ela dá um pedaço de fruta, fala assim, essa aqui é para minha irmã. Então, assim, a irmã já é uma pessoa que está conosco, tá ainda dentro da barriga, mas ela é uma figura daqui, assim, sabe? Que faz parte da nossa rotina familiar. Tanto para a filha mais velha acostumar com a presença da mais nova e a mais nova se sentir parte daquele todo. Então, ao final do dia, sentamos para, né, deitamos para ler um livro, a Júlia faz a oração dela, ela sempre cita a irmã, e eu acho que de alguma forma, né, assim, na nossa família, a gente sempre coloca a bebê no meio de tudo que a gente faz. Então, de alguma forma, isso reforça o vínculo de todos nós. Da gente para acostumar com a presença dessa nova pessoa que está chegando, que de alguma forma nem só está chegando, já chegou, já Já está tá, aí, né? já está Já tá aí. impactando. Totalmente, já está impactando desde sempre, desde que descobri que estou grávida. A Júlia é a que mais está amando a Isso. novidade, né? Então, assim, ela separa, a roupa não serve mais para ela, ela separa na gavetinha que é para a irmã, entendeu? Então, assim, doou os brinquedinhos dela de criança pequena para a irmã. E disso, de alguma forma, isso já reforça todos os nossos vínculos, entendeu? Uhum. Porque eu e o marido, né, o Pedrão, a gente já é mais racional, a gente sabe que tá ali, coisa e tal, conversa com ela, e a Júlia tem esse lado lúdico, então a gente colocou o lúdico dela também para
participar disso tudo. E a sensação que eu tenho é que é muito bom para a bebê, porque Uhum. ela já entendeu que ela faz parte desse núcleo familiar, então ela já se sente integrante dessa família, e para a família toda aprender né, e já lidar com essa pessoa que está aí. Sim, vocês já estão estabelecendo um vínculo, uma rotina até, Sim, sabe? E tem gente que acha que não faz impacto nenhum esse vínculo de dentro da barriga, né? Do antes de chegar. Mas tem muitos relatos, por exemplo, e a gente trocando ideia, você falou que até percebeu isso na Júlia, né? De mães que costumam ouvir sempre a mesma música, o mesmo tipo de música enquanto gestante, e que depois que esse bebê nasce, se bota aquela música, ou se bota aquele estilo, percebe que a criança fica mais calma. E por que que sim. isso acontece? Criança, aliás, o ser humano ama. Apesar da gente reclamar, a gente ama repetição. Por que que a gente gosta de repetição? Porque a gente se sente seguro. Previsibilidade, né? Sabe o que vai acontecer. Exatamente. Você já sabe o que é que vem. Olha, então quando a minha mãe está precisando relaxar, ela põe essa música. Então agora eu posso relaxar, que agora, o clima vai mudar agora. E aí você percebe o bebê se acalmando, tranquilizando. Quando é estabelecido desde muito pequenininho uma rotina de sono, por exemplo, uma rotina não é uma rotina de horário engessado, tá, gente? Não é para transformar a criança em No exército, robô, não. não. Não, mas assim, já tem uma É um sequência. hábito, né? Você cria um hábito, É uma rotina de sequência hábito. mesmo. É. Não é que é todos os dias, às 6h02, eu vou pegar o bebê e tirar a roupa para poder botar no banho, sabe? É assim, eu primeiro faço isso, depois eu faço isso, depois eu faço isso, depois tem uma sequência. E aí o bebê vai percebendo, ó, entrei naquela sequência. Depois Depois vai disso acontecer já vem aquilo. isso, depois É. disso já vem isso. E aí ele vai se sentindo seguro e aqui em casa, por exemplo, eu vou citar o dia de hoje. As meninas dormem e a gente tem a mesma rotina desde que nasceram, né? Uhum. E aí hoje, por causa da live, eu falei, nós vamos adiantar um pouquinho a hora de dormir. Elas vão dormir um pouco Uhum. mais cedo. O que que nós Uhum. fizemos? Fizemos toda a rotina, exatamente a mesma Sei sequência, lá, um meia pouco hora mais antes. cedo. Meia hora mais cedo. Mas como a sequência já estava repetida, elas já sabiam que elas tinham que dormir. E deu certo. Entende? Sim. Maravilhosas, já deitam e dormem, entendeu? Porque, ó, depois disso, depois do meu banho, o papai é que me pega, aí ele vai trocar minha roupa, aí a mamãe finaliza isso, aí a gente senta no chão, a gente tem uma conversa em família, aí eu leio uma coisa, o papai lê outra, a gente faz uma oração, eu saio do quarto, o papai despede delas e tal, e dorme. E E boa tá noite. lindo. E boa Uhum. noite. Não sabe? E hoje eu saí mais rápido, né, para preparar as coisas, e a Vi começou a chorar que Sim. queria me dar um beijo de boa noite. Aí eu voltei lá. Ela deu um beijo de boa Certo. noite e foi dormir. Flexibilidade também vale, né? Também vale, vale ceder. É porque eu saí do quarto, falei, tchau, gente. E ela não tinha dado um beijo de Deus te abençoe, que eu não tinha feito. Ela, Sim, claro. mas eu quero e tal. E tá tudo bem, sabe? A criança, ela precisa se sentir protegida. Sabe? Sim. Olha, eu confio nesse pai, nessa mãe, se eles falaram que tá ok mesmo. Sabe? E A gente vê, outra coisa que acontece muito, com muita frequência, são pais saírem escondidos dos filhos. Bebês, até bebês um pouquinho maiores, sabe? Assim, com 7, quando entra 7 meses, né? 8 meses, quando começa a entrar na crise da angústia da separação, Que ela já aí descobriu que ela e pronto. a mãe não são a mesma pessoa. Que é a hora que começa a descobrir que, peraí, eu não sou um só com essa pessoa aqui, não. Minha mãe, ela consegue sair e me deixa para trás. E aí começa a ter a angústia da separação. E as mães saem escondidas da criança, e isso só piora a questão, sabe? Por quê? Porque a Sim. criança fica se sentindo abandonada. E aí, minha mãe não vai voltar nunca mais? É, pois Eles é. ainda não têm consciência de permanência. Não E tem a isso questão do tempo, né? Eles não sabem quanto tempo, se é meia hora, se é um dia inteiro. não, o Rê, eles não têm noção de permanência. Sabe aquela brincadeira que a gente faz instintivamente do cadê e achou? Que você Uhum. tampa e é mais engraçado do mundo porque você se tampa e a criança jura que você Você desapareceu. sumiu. Sumiu mesmo. Já viu que criança esconde atrás de uma cortina? E ela tá lá, E tem aquela certeza que única, não. e ela jura que ela está desaparecida. Minha mãe não vai me achar Sim, aqui nunca. Porque ela sei. não consegue, ela não tem ainda a questão da permanência formada.
Então, se a sim. mãe sai sem avisar, minha mãe desapareceu, eu tô abandonado. E E aí o a choro é criança real. chora, muito E a sofre, é um angústia é real. sofrimento. É. É um sofrimento. Então, se você vai sair, fala com seu filho. Olha, a mamãe vai sair, ou o papai vai sair, vou trabalhar, eu Sim. volto mais tarde. Pode ficar bem, você vai ficar com fulano, ele vai cuidar bem de você. É uma pessoa que a mamãe confia, você pode ficar bem também, sabe? E Qual o esse papo é um papo que problema? você pode ter com o bebê desde sempre, porque falar a verdade com o bebê, eu me lembro de falar com a minha filha desde que ela era, tipo, recém-nascida. Tipo, olha, você agora vai ficar com o papai, a mamãe vai isso, sabe? Eu não sei se ela Uhum. entendia profundamente, mas eu sempre falei. Então, não teve a partir de qual momento eu comecei com esse hábito. É um hábito que é de falar a verdade, sabe, de conversar com ela sobre as coisas que vão acontecer, que são desde sempre. Eu acho que é um hábito que vale para sempre, né? Desde sempre. A gente, quando as meninas nasceram, o da Lelê dá pra ver no vídeo, porque eu contratei filmagem. A Via, eu tenho morro de arrependimento de não ter. Mas desde que Hum. eu recebi no colo, eu falei, bem-vinda, oi, eu sou sua mãe, esse é o rosto da mamãe. Que bom te conhecer, ver seu rostinho, sabe? Que delícia ver seu rostinho. Eu tava louca de curiosidade. E Parece aí que não, mas isso saímos. faz muita diferença, né? Claro, esse é o mundo, ele é diferente, eu vou tentar te apresentar ele o melhor possível. Quando a gente chegou em casa da maternidade, olha, essa aqui é a sua casa, tá? É aqui que a gente mora, aqui é onde a gente fica, aqui a gente prepara comida, esse aqui é seu quartinho, nós preparamos tudo com muito amor, eu espero que você se sinta bem aqui. Então, a Ah, criança, ela é apresentada para casa porque eu estou considerando aquela pessoa inteira. Nós não sim. sabemos se realmente eles compreendem tudo. O que a Mas gente talvez a sabe é que ideia, eles né? não A sabem energia, falar. sei lá. Sim, A criança não sabe se expressar. E a gente tem uma percepção muito clara que ela vai percebendo as coisas à medida que ela vai crescendo. Né? Um sim. bebê de 9 meses Que já aponta. começa, É, já começa a apontar, já começa a pedir, já começa a demonstrar quando está contrariado que não sim. gosta. Uhum. Né? E isso não precisa ser de 9 meses, não. Tem bebê Coisa pequenininho que já menor. começa a ficar Foi para um colo irritado. de alguém que Não quer, não não conhece, não gostei, quero. É, não gostei. E isso depende muito do temperamento da criança também. Tem criança que é mais sim, expansiva, tem criança que é mais atraída, tem criança sim. que tem um ritmo biológico. Isso é importantíssimo falar, gente. Respeitar o ritmo da criança. A criança está morrendo de sono e aí chegou uma visita, você vai tirar ela do berço, vai entregar para pegar no colo. Ah, isso Por dá dor, né? favor, É, é eu acho que tem que ter, desrespeitoso. exatamente, a gente tem que entender qual que é da criança. Tem os momentos que ele vai curtir demais ir no colo de alguém, ou às vezes fazer um passeio, e tem momentos que ele quer dormir, quer ficar em casa, quer descansar, quer comer, né? Uhum. Quer mamar. Quer viver a vidinha deles de criança. E isso a gente tem que respeitar também, porque muitas vezes o fato da criança não falar, ele acaba, tipo, as pessoas não levam muito em consideração a rotina da criança ou o que a criança estaria vivenciando aqui naquele momento, né? É igual você falou, tipo, tem uma festa, chegou uma visita e a rotina da criança dá uma virada. Aquilo ali às vezes dá uma atrapalhada na vida da criança e que algumas vezes dá para a gente dar uma suavizada, explicar às vezes para a pessoa, olha, agora é a hora do soninho, você espera um pouquinho, o sono dele é de 40 minutos, talvez daqui a pouco acorde, sabe? Fica aqui, toma um chá, depois você É pega. importante a gente considerar, sabe? Considerar a É, criança. Assim, eu tenho até sem um vídeo, rigidez, né? Com tudo com uma aula. flexibilidade. É, Eu tenho até uma aula no meu site para quem quiser estudar mais sobre temperamento, porque a gente fala que o temperamento da criança vem com ela, sabe? sim. É, eu falava que era desde da sala de parto que dava para perceber. Até eu ter uma aluna nos meus workshops que falou que é mãe de gêmeos, que ela falou assim, não, dentro da barriga eu já percebia que o temperamento dos gêmeos era diferente. Então o temperamento ele já vem com a criança. E se a gente conhece, se a gente observa, se a gente olha para os nossos filhos, a gente percebe as necessidades deles, mesmo recém-nascidos. Por exemplo, Sim. a Letícia, minha filha mais nova, ela já tem 1 ano e 7 meses, mas desde bebezinha, a Lelê
quando dava por volta de 6 horas da tarde, começou a escurecer, ela já ficava procurando o colo, procurando o peito, porque queria dormir. Ela tem Sim. sono muito cedo, porque o ritmo biológico dela, o corpinho dela, Ela é já diurna. pedia sono. Ela é diurna. Tanto que ela acorda às 5 horas da manhã. Sim. Independente da hora Dorme que ela cedo e acorda dormiu. cedo. É. Mas independente da hora que ela dormiu, ela acorda às 5 horas da manhã. Mas quando dá umas 6 e pouco da tarde, 5 e meia, 6 horas da tarde, eu já percebo que o ritmozinho dela vai diminuindo. E isso é percepção. Se você tem um olhar para o seu filho, você percebe como é que ele responde. E aí eu estou Sim. citando um dos traços É olhar da... respeitoso para essa criança, para ver que ele é uma pessoa que está ali, E, que não é e esse igual é o um outro. traço do É, temperamento, sabe? São 9 traços. Aí eu não vou nem entrar aqui porque é muita coisa. Tem uma aula gratuita, tá no site, entra lá. É legal entra conhecer lá. sobre isso. Disciplina e amor, Mas entra lá. disciplineamor.com.br tá lá, tá, gratuito. Pode assistir a aula que tá gravada. Mas assim, é importante a gente considerar a criança. Eu não tô falando de se abandonar a sua vida. Ah, eu não posso ir numa festa então, porque o menino dorme 6 horas da tarde. Não é isso não, gente. Eu acho que a criança tem que se adaptar à família também. Não é só a família Equilíbrio adaptar a nas criança. coisas. Exatamente. Sim, Não é, todo mundo agora vai mudar de vida porque tem um bebê em casa. Não acho que é isso. Mas a gente precisa considerar que aquela família não é mais aquela que existia antes. sim. Né? O Para quem casal está agora são três, gestante às vezes. primeiro, exatamente. O casal que era 2, agora são 3. E aí é importante considerar essa terceira Sim, pessoa. Não vai dar para eu ir para balada com a criança. Eu sim, preciso considerar isso. Até por sim. causa do tipo de ambiente que a gente não leva e tudo mais. Mas é preciso considerar. Ah, eu vou para uma festa com minha criança porque é alguma coisa rara e tal, eu vou quebrar essa rotina? Lógico, não é quartel-general. Mas é importante você voltar para a rotina, porque é onde ela vai se sentir segura. E talvez isso dê uma Sim. atrapalhada de alguns dias e daqui a pouco, ai, tá tudo bem, foi só uma vez. Ou Entende o que eu então quero fazer uma dizer? viagem, você vai para casa de alguém lá, inevitavelmente acaba que muda um pouco a rotina. Muda, Mas muda dentro, mesmo muito. você viajando, você pode tentar manter alguns hábitos. Tipo, por exemplo, eu dou o banho, depois eu amamento, para depois colocar para dormir. Mesmo que esteja fora de casa, fora do seu ambiente, isso é uma coisa que você pode, por exemplo, tentar fazer e manter alguma Sim. rotina, mesmo que esteja fora de casa. E Por isso isso é dá que eu falei da segurança para a criança, sequência e né? não do horário, né? Porque, Sim, tipo assim, às vezes eu não vou conseguir colocar para dormir 7 horas da noite numa visita ou numa viagem. Mas sim, aquela sequência que eu faço sempre, se eu repito em outro lugar, ela já se sente segura. Eu sei, eu tô sim. num lugar, não é minha caminha, não é a minha. Mas eu estou num lugar de segurança. Minha mãe está aqui, ela está fazendo a mesma coisa, o meu pai está aqui, agora não vai acontecer isso, e tudo bem. Posso relaxar, eu posso dormir tranquilo, sabe? Esse Sim. vínculo, Rê, ele contribui para o desenvolvimento seguro da criança. A criança se sente integrante, ela se sente importante e aí ela se torna uma pessoa mais segura. Ela se sente à vontade para falar dos seus sentimentos, ela se sente Uhum. mais à vontade para se expressar, ela sabe que ela é uma pessoa dentro daquela família que é considerada nas tomadas de decisão, e isso é maravilhoso, desde sempre. E esse vínculo bem estabelecido vai fazer diferença na relação mãe, filho, pai, filho, desde sempre. E se a gente for falar sobre a amamentação, gente, é talvez a principal coisa que você pode fazer para aumentar o vínculo, especialmente mãe e filho, né? Aí Sim, você vai aquele falar melhor do contato, que eu. o contato pele com pele, o tempo que fica uma pessoa com a outra, né? A mãe com o bebezinho, que mesmo que tenha uma família grande, vários filhos, aquele momento da amamentação é o momento com aquele bebê, com aquele filho, né? E fora que o pele com pele é um contato que é maravilhoso, entendeu? Ontem a gente estava fazendo a live com a Camila, que é pediatra, né? Camila Canguçu, e ela estava falando que mesmo para os bebês
bebês prematuros, eles fazem aquele negócio, um canguru, então colocam um bebezinho com pele a pele, normalmente é na mãe, mas pode ser com outro familiar, o pai, a avó, ou quem quer que seja, coloca com pele, para a criança se sentir segura, se sentir tranquilo. E claro, se for a mãe, isso facilita demais a amamentação. Primeiro, pela própria proximidade, né, bebezinho com o peito da mãe, e porque ajuda a produção de hormônios, sabe? Aquele contato, sabe? É pele com pele mesmo. Aquilo ali é uma maravilha para facilitar a amamentação. É impressionante, assim. O Então, é olho um no vínculo muito olho. forte. O olho no É, olho, a proximidade, ouvir, às vezes, o barulhinho do coração, aquilo o tudo é muito cheiro, bom. Sim, o cheiro, isso o mesmo. Acho cheiro. que tudo isso daí eu acho que contribui, sabe? Uhum. E claro, normalmente é na mãe, mas pode ser feito esse pele com pele, esse contato com o pai. Quantas fotos a gente já não viu o pai deitado, o bebezinho deitado em cima, sabe? Ouvindo o coração do pai. É muito É gostoso e muito. reforça muito esse vínculo, né? Essa proximidade, esse sentimento de pertencer àquele núcleo familiar, né? Uhum. Eu acho que ajuda E o bebê muito. percebe, por exemplo, a gente estava falando no início sobre conversar, né, com o bebê enquanto ainda está na barriga. E Sim, se é só a mãe que fala, além do cheiro, do batimento do coração, além do ritmo e tudo, que o bebê já conhece desde dentro, ele reconhece a voz da mãe. Mas se tem o pai, igual você estava falando, da Júlia, do Pedrão, conversando com o bebê, ele também reconhece. O bebê, por volta do quinto sim. mês de gestação, ele começa a escutar os sons de fora do útero. Não só os sons de dentro da mãe, né? Que é o coração, Coração, ele intestino, sei lá. ouve, fluxo sanguíneo, ele escuta todo esse barulho. E aí, de repente, ele começa a perceber os sons de fora. E aí, se ele Sim. começa a ouvir a voz do pai, a ouvir a voz da irmã, a ouvir a voz do núcleo, quando ele estiver aqui fora e escutar, pô, eu conheço essa voz, esse é meu Tudo é pai. familiar, né? Tipo, Ele, eu já ele ouvi vai. isso aqui. Gente, isso é repetição. E aí eu volto lá para a rotina. Repetiu, repetiu, repetiu. Eu conheço. As crianças Sim, aprendem por repetição. Tem pai e mãe que quer ensinar as coisas para criança assim. Eu já te falei isso. Você vai falar e vai falar muitas vezes. muitas A vezes. criança aprende por repetição. Então a gente Sim, vai precisar repetir muitas vezes. O quê? Tudo. Repetir a sequência da rotina e aí ele vai aprender como é que vai fazer. Você vai repetir algo que você precisa ensinar para a criança e depois de tanto ouvir, entendi. Aqui é assim. Isso é da mamãe. Já percebi que isso aqui, ó, é da mamãe, não é meu. Esse aqui é sim. brinquedo. E aí é assim que as crianças vão aprender. A gente Eles precisa aprendem estar tanto por consciente. repetição que algumas vezes eles repetem expressões que a gente diz. E Sim. eu lembro que eu falei assim, ai, Jesus amado. Aí esses dias a Júlia falou, ai, Jesus amado. Eu falei, ué, tá falando igual a mim? Fala igualzinho, a mesma entonação até. Não Sim, e às é? vezes até para as mesmas situações. Você caiu uma Sim. coisa, ah, meu Jesus amado. Ela foi lá e falou, ué, onde você aprendeu isso? Comigo. E Claro, aprende tudo com a gente, né? Então por eu isso que a falo que gente é um tem que, a grande gente tem Big que Brother. sim, e a gente tem que filtrar muito, porque às vezes sai coisas sem querer, entendeu? Sai umas expressões que não pode. Que não A gente tem que devia. não a gente tem que realmente tomar muito cuidado com tudo com a criança, sabe? E a forma, não só que a gente fala com a própria criança, mas a forma com que a gente fala com as pessoas da casa, entendeu? Com todo mundo, né? Com quem você está falando no telefone. Eu despeço das pessoas no telefone falando assim, beijo, tchau. Aí de repente ela, Eu também. beijo, tchau. Você A fazem Letícia tem igual. 1 ano, a Letícia tem 1 ano e 7. Aí a Letícia fala assim, brincando de telefone: Oi, tudo bem? Aqui. E eu falo, Jesus Cristo, é igualzinho. Aqui, É deixa eu te impressionante. falar. Eu falo, ela repete. A criança, Exatamente. ela vai repetindo o que tem. E aí, por exemplo, eu quero que a criança seja respeitosa. Como que eu vou ensinar isso para ela? Exatamente. Sendo Sendo respeitoso com ela. respeitosa. Eu quero que a criança não grite. Como que eu vou ensinar isso para ela? Não Não é gritando. gritando. É, Porque se você é. grita, ela aprende a gritar. Se E o você pior é que é mesmo. bate, ela aprende a bater. As crianças repetem
o que a gente faz. E isso é um Inclusive, o que a gente faz exercício, né, pra errado. gente. Sim, o de bom e o de ruim, né? A gente tem que É se tomada de policiar muito. consciência. E não é fácil, porque muitas vezes a gente replica com os filhos, independente da idade, comportamentos que fizeram conosco, de bom e Sim, de ruim, de bom e de ruim. sim, E algumas vezes a gente tem que filtrar para não replicar as coisas que a gente acha que não tem mais a ver, que aquilo era coisa do passado, mas que hoje em dia não tem mais a ver, entendeu? São frases que não são legais, sabe? É igual aquela coisa que a gente até conversou um dia desses, né? Falando assim, de comparar filhos, comparar crianças, sabe? Que é uma coisa que era muito comum, pelo menos, tipo, olha que eu sou a única menina lá de casa, são dois meninos e eu, e sempre tinha aquela coisa, sabe? Tipo, o tal é mais forte, tal é mais tranquilo, sabe? Aquela comparação de irmãos e coisa e tal. E que a gente tem que entender também que cada criança é única, né? Então, assim, esse comportamento de ficar comparando, tipo, o seu irmão é tão bonzinho, por que você não faz igual o seu irmão? Não é legal. e aí depois pergunta assim, por que que tem tanta briga entre irmãos? Sim. Porque a gente tá dessa Muitas forma vezes a gente estabelecendo fomenta isso, né? rixa. Exatamente. Sem perceber, Porque sem perceber. não é com má intenção. Eu sei disso. Eu falo isso muito assim. A gente precisa reconhecer a capacidade das pessoas dentro daquilo que elas têm consciência. E é por isso que eu acho tão importante a gente estudar. Estudar sobre a amamentação, por quê? Porque muitas das dificuldades da amamentação são por falta de conhecimento. Muitas, a grande Sim, maioria delas. A mesma coisa é a respeito de criação de filhos. A gente faz errado porque a gente não conhece. A gente simplesmente exatamente. Replica. repete. É, Simplesmente repete. Repete, repete, sem saber por que está fazendo. Ah, porque minha avó fazia, porque minha mãe fazia, porque a vizinha faz, porque minha colega faz. E, né, você estava falando sobre sim, comparação. A comparação, ela é inevitável. A gente se compara. A gente fica sim. gestante e fala, minha barriga é maior do que a da fulana. Não, ela tá com a mesma quantidade de Exatamente. semana que eu, e eu tô Eu desse falo, tamanho, ela nossa, tá a barriga da fulana tá daquele. tão pequena, a A minha é minha. mais Nossa, redonda, a minha. Não é assim, a gente compara. E eu acho que a claro. comparação é inevitável. Não tem muito jeito. Mas a gente precisa perceber o tipo de comparação e como que a gente passa isso. E como Porque é que essa virar e falar criança assim, percebe a tá comparação também, né? vendo? Seu irmão fez isso para mamãe, você não fez. Ô, gente, Diminui aquela assim criança, né? É, você está deixando. Qual que é a sensação? Eu falei que a principal necessidade do ser humano é se sentir aceito e importante. Ele está se sim, sentindo aceito ou não, rejeitado dessa forma? Ele está né? se sentindo importante ou diminuído dessa forma? Então, se você fizer essa análise, toda vez que for fazer um comentário, talvez os comentários não vão sair da sua boca. Talvez você vai refrear um pouco mais daquilo que você vai falar. Em todo tempo, tá? Isso é em Sim, todo tempo. Ah, é porque a gente acaba comparando. Ah, com 6 meses a outra já andava. Ah, o filho da vizinha com 7 meses já tá cantando parabéns. Eu tô bem exagerando aqui, porque, tipo, é um sim, negócio como se isso fosse fazer uma grande diferença na vida da criança. E não faz nenhuma, sabe? Não faz o menor sentido esse tipo de comparação. Mas a gente precisa de algo para se apegar. E sim. vamos nos apegar a bons exemplos, vamos estudar, vamos buscar aprender, a nos informar para que a gente possa fazer o melhor que a gente pode com as informações que a gente tem. Acho Ah, que isso eu esse é o falo muito, segredo. eu falo muito isso sobre a amamentação. Muitas mães, né, às vezes deixam de amamentar naquela crença, porque alguém na família, a família não conseguiu amamentar, as irmãs mais velhas, algumas vezes não deu certo. Às vezes ela mesma, na primeira gestação, não deu certo, e aquilo Uhum. cria, às vezes, um bloqueio, né? E a gente fala o seguinte: olha, sempre procura informação, entendeu? Todo mundo pode aprender, pode se instruir e pode tentar de novo, né? Ou tentar Uhum. pela primeira vez e conseguir, entendeu? E da mesma forma eu tenho tentado fazer com a questão da educação. Eu estou aprendendo com você ainda cada vez mais essa questão da disciplina positiva e me
desprogramar para as coisas que eu não acho que são legais, que agora eu percebo que não são legais, porque algumas coisas eu nem tinha consciência de que aquilo não era legal, entendeu? Então, e a gente vai se reprogramando, porque a gente pega a informação e vai tentando. Claro que nós temos falhas, né? Inevitavelmente, Vamos errar. a gente. É! Quem nunca falou, putz, você podia ter feito diferente, poderia ter falado diferente, né? Eu acho que a vivência, principalmente a maternidade, ela é sempre um ato de refletir se a gente está fazendo da melhor forma, né? E eu acho que tem que ser mesmo. Então, assim, mas eu Sim. acho que é um passo de cada vez e a gente sempre tentando melhorar. E mesmo que até o momento a gente não tivesse feito, por exemplo, eu tô aqui grávida de 5 meses e pouco, mesmo que eu não tivesse ainda criado nenhum tipo de vínculo com a minha bebê nova. Ainda assim dá para começar agora, e mesmo se eu não tivesse uma coisa respeitosa com a minha filha de 4 anos, dá para começar agora, Sempre é entendeu? tempo, sempre é Sempre é tempo, tempo sempre é tempo. Eu para a falo gente assim, conseguir não, fazer nunca é isso. tarde demais para a gente mudar os nossos relacionamentos. Isso vai para todos os relacionamentos, Sim, com tá? os pais, com os E filhos, com o com o marido. marido, com o chefe, com os seus pais, sabe? Sempre é tempo. Porque a partir do momento que a gente toma consciência, a gente pode mudar o nosso comportamento. A gente Sim, nunca vai conseguir mudar o outro, mas a gente consegue nos mudar, mudar o nosso comportamento. E através do nosso comportamento, a gente pode mudar o mundo. sim, Porque aquele mundo que existia já não é mais o mesmo quando a gente muda. sim. Certo? A interação das Porque pessoas conosco, muda, vai o mudar tudo. tudo. Vai mudar tudo. Se você muda todo o meio. Porque eu era assim. Aí eu mudei, a minha forma de interagir com o mundo é outro e a resposta sempre vai ser A diferente. Porque resposta é não tem jeito de ser a diferente. mesma. E isso é uma reflexão que eu gosto de deixar sempre, sabe? A gente não consegue mudar o outro. E é sempre tempo de mudar. Sempre é É, tempo. Nunca é tarde exatamente. demais. De construir Então, vínculos duradouros, coisas, né? de Relacionamentos quebrar crenças respeitosos. limitantes, Sim. sabe? Eu já fiz uma cirurgia de mama, então eu não vou conseguir Não. amamentar. Quem disse? Calma, vai, né? Calma, se informa, tenta, se é um desejo mesmo Tente. verdadeiro, você pode tentar. Não é porque na primeira gestação que você não conseguiu que agora você não vai, sabe? Exatamente. Ah, mas eu já estou no 9º mês de gestação, já estou com 40 semanas, daqui a pouco o neném está nascendo e eu não conversei com ele na barriga. Tá tudo bem, isso não significa que você não vai conseguir estabelecer um vínculo com seu filho. Entende? Comece Então já, se é seu interesse. Comece já. a gente não está aqui para colocar uma carga em cima de você. A gente está É, aqui para informar, para que com essa informação você possa tomar decisões e mudar. E tentar maravilha. traçar novas trilhas. Porque você falou muito sobre repetição. A gente falou muito sobre repetição aqui, né? E Uhum. a gente acaba repetindo aquilo que a gente vê. A gente acaba Sim, repetindo aquilo que a gente vivencia automaticamente, porque o nosso cérebro ele vai criando trilhas mentais, né? E é assim que funciona o cérebro, né? A gente estuda muito sobre neurociência na criação de filhos, e o cérebro ele vai criando trilhas, porque assim eu aquela economizo meu resposta tempo. imediata, né? Eu A economizo mais meu rápida. tempo, eu não tenho que ficar raciocinando todas as vezes, então se é isso, isso, se é isso, isso. O cérebro ele é condicionado. Sim, Então, como ele já está acostumado com as repetições, para a gente construir novas estratégias, a gente precisa repetir muitas vezes esse novo modelo. Entende? sim, Então, crie sim. novos hábitos. Ah, meu filho já tem 5 anos e eu nunca Dá fiz assim. tempo. Ó, tá bom, você não fez até hoje, mas agora você pode decidir que ao invés de falar com seu filho gritado lá da cozinha, você vai chegar perto Uhum. dele, olhar no olho dele e estabelecer uma conexão, um vínculo. E aí sim você começa a criar uma nova oportunidade de desenvolvimento socioemocional do seu filho. Né? A gente falou e E da colocou aqui a relação de proposta para vocês, não isso. só dele. Da E vai relação de mudar vocês. tudo, vai mudar tudo. Sim, Se você mudar, vai mudar tudo. Muda a forma de falar com seu filho e você vai ver a mudança da resposta dele. Muda a sim. forma de lidar e você vai ver mudança.
Não do tem comportamento jeito. dele como um todo, da vontade dele de obedecer, ou da forma com que ele obedece, sabe, que ele A faz o que você está resposta. pedindo, por exemplo. Sim, é outra É, resposta, né? a É, criança mas é isso. percebe e fala, gostei. Hoje mesmo eu escutei isso da Vitória. Eu falei alguma coisa com ela, não lembro mais o que é a situação, mas ela falou assim: gostei do jeito que você falou, mamãe. E aí eu percebi, primeiro, eu percebi que, opa, escorreguei em outras vezes que eu falei com ela. Devo ter falado mais ríspida. Porque, né, Sim, às vezes mais nessa dura, né? É. rotina, devo ter falado de alguma forma dura com ela, porque na hora que eu voltei pro normal, ela quis destacar. E me Uhum. reconheceu no comportamento. Olha que coisa linda, porque eles já vão Gente, para uma aprendendo, pessoa né? de 3 anos, né? Não é? É Reconhece, lindo. É, gostei sim, do jeito. É lindo as crianças terem esse desenvolvimento emocional, sabe? Essa semana sim. passada eu fiquei assim, ela virou Tem para mim e falou assim, adultos que não mamãe, têm. É. tô chateada, tô chateada. Eu falei, por quê, filha? Tô muito chateada, mamãe, sabe por quê? Eu não posso ver minhas amigas. Eu Ah, falei, minha filha nossa, também falou filho. isso. E É, eu fiquei tão arrasada, porque, tipo, eu não posso ajudá-la, né? Nesse caso. sim. E eu falei, filha, eu imagino o quanto deve estar difícil para você. Eu também tenho sentido tanta falta de ver as pessoas que eu amo. Muito difícil. E por causa desse amor todo que a gente sente pelas pessoas, a gente está se protegendo e protegendo elas. Sim. Logo a gente vai poder encontrar e abraçar e agarrar igual a gente adora. Mas dá pra gente fazer uma chamada de vídeo. Você quer? Com quem que você quer Ela, sim. conversar? E aí eu liguei pra amiguinha que ela falou que estava com saudade, a gente fez uma chamada de vídeo e E foi ajudou. ótimo. Mas olha que Sim. lindeza a criança reconhecer o seu sentimento, perceber o porquê daquele sentimento e conseguir externar o sentimento. Isso Sim. não foi de uma hora para outra, isso foi desenvolvido. E é difícil, porque eu conheço pessoas adultas que sentem que alguma coisa não está bem e não conseguem Não achar e sabe o não quê? conseguem denominar. Sim, acham que tem alguma coisa errada, que não está se sentindo bem, mas não sabe falar, estou triste porque eu gostaria de estar, sei lá, com a minha família, com os meus amigos, ou qualquer outra coisa, né? E é um desafio mesmo ensinar isso para as crianças e até mesmo nos ensinar, Sim, porque muitas vezes a gente replica os comportamentos que a gente recebeu, né, quando era criança, e que a gente ainda tem que editar a nossa própria vivência para tentar mostrar uma vivência mais legal, mais respeitosa, né, com a criança, que não é fácil, é um exercício diário, né, da sim. gente reconstruir e ensinar essa nova forma, mas vale muito a pena, porque o resultado é muito legal. Não tenho Né? A dúvida, criança não fica, tenho a criança dúvida. fica outra mesmo, assim, no sentido de tranquilidade, como é que eu vou explicar? Uma criança que se sente parte daquele todo, né? Que se sente Sim, não, íntegra ali. e vamos pensar para o futuro, Rê. Porque eu acho assim, a criação de filhos não é para o hoje, não é para agora. Nós estamos formando seres humanos. E pensa na qualidade de ser humanos que a gente está entregando para esse mundo aí. Que Sabe? Um ser serão humano que maridos, percebe esposas, que serão chefes daqui a pouco, que serão profissionais, pais daqui a pouco, que que se serão, que, sei percebe, que lá, percebe o outro. sim, E que que vai serão olhar para profissionais de as diversas pessoas de áreas. outra forma. Sabe? É Ele vai olhar para verdade. as pessoas e perceber pessoas. Ele vai estabelecer vínculos e saber fazer isso. Ele vai Sim. respeitar o outro e se respeitar. Vai Porque o aprender primeiro a se vínculo é a cuidar. família, mas depois ele vai expandir esses vínculos para diversos lugares. Para tudo, Sim, gente. Nós somos seres relacionais, a gente se relaciona. E se a gente ensina para a verdade. criança que ela é importante, ela aprendendo seu alto valor, ela não vai, por exemplo, permitir ser desvalorizada ao longo da Sim. vida, ao longo de toda a E vida. olha como isso é importante. Quantas pessoas sofrem com isso, né? E que não sabem o seu valor, se são diminuídas. E a gente está trabalhando o desenvolvimento emocional da criança. Imagina essas crianças que estão sendo trabalhadas, igual você está aí com o bebê dentro da sua barriga, desde a Sim. gestação. É outra história. Conscientemente está sendo trabalhado, sabe? Conscientemente. Eu estou Sim. fazendo isso consciente. Eu sei que isso está melhorando o desenvolvimento emocional do meu A filho. percepção do meu bebê é A do mundo. É percepção do mundo, dessa terra. E aí tem gente que fala assim: ah, verdade. mas isso aí você está criando filho numa bolha. Não, eu não estou criando filho numa bolha.
eu tô mostrando para ele, se tiver tudo muito ruim nesse mundo, eu tô mostrando para ele que existe Um porto coisa seguro. boa. Existe um porto seguro, tem um lugar que ele pode confiar, ele sabe para onde ele pode voltar, ele sabe em quem ele pode buscar socorro, ele sabe que aqui nós Sim, somos sinceros, nós somos verdadeiros, sabe? E isso é um valor que não tem jeito de medir. Desde é a verdade. gestação, sabe? O vínculo sendo estabelecido, a gente está contribuindo para o desenvolvimento de seres humanos maravilhosos, né? É E verdade. aí, só para gente finalizar, porque a gente já deve estar aí quase no finalzinho, Sim, tem muita coisa para a gente falar sobre desenvolvimento, tem muita coisa para a gente falar sobre vínculo. Eu acho que a amamentação é uma oportunidade sem igual, de criação de vínculo afetivo. Porque, mas né, não é como o você falou, único. É, você falou de pele a pele, você falou de cheiro, a gente falou sobre olho, olho no olho, e o olho no olho faz sim. diferença para tudo. Para o bebê que acabou de chegar, que vai olhar para aquele olho brilhando e vai falar: esse é meu porto seguro, mas também faz diferença para a gente, sabe? Em tempos de coronavírus, que a gente está fazendo tudo no virtual, que falta Sim. que faz olhar nos olhos, sabe? Então, Abraçar. assim, eu quero aqui destacar isso, sabe? Esse vínculo afetivo que a gente tem ao longo da vida faz muita Sim. diferença nas nossas vidas, né? Que falta nós estamos sentindo de um abraço, que falta nós estamos sentindo de uma palavra, de um calor, de contato, porque Da nós nossa somos família, né? relacionais, É verdade. das pessoas que a gente ama. Nós somos Sim. pessoas relacionais. E a gente estava brincando outro dia que a gente vai dar a volta no quarteirão às vezes aqui, né, na fuga, porque o quarteirão é Ah, super vazio, e aí a gente vê um vizinho de um prédio, vizinho, alguma coisa, passeando com o cachorro lá do outro lado da rua. Mas sabe quando você olha assim e fala, oi, só porque, tipo, que saudade de ver de ter alguém, de relações. cumprimentar alguém. É, mas Maravilhoso. E é eu acho que a gente verdade, é precisa verdade. fazer isso, sabe? Então, É se você, verdade. mãe, que está aí com o bebê no colo, recém-parida, ou então está grávida e está tomando consciência de todo esse universo materno, já pode começar a trabalhar isso desde já? Que maravilhoso que Que é. vínculo é tudo E de que bom. lindo resultado isso pode dar lá no futuro para Não, os adultos que a não gente tenho gerar. dúvida. Sim, e assim será. Ó, Dani, eu Amém. queria agradecer muito, muito, muito a sua presença. Agradecer a presença de todo mundo também. Se alguém tiver dúvida, depois deixa lá pra gente. E eu queria te agradecer, Dani, tudo de bom. Nossa, esse nosso papo foi muito massa. E espero termos outras oportunidades de encontrar, Vamos, né? vamos. Muito Sempre. obrigada pelo convite. Muito Opa! obrigada mesmo. Me sinto muito honrada. Vamos repetir a dose com certeza, viu? Estamos junto nisso e qualquer dúvida estou à disposição também. Tá bom? É isso aí. Acompanhem lá, Disciplina e Amor, com a Dani Rivers. Isso aí, Valeu, tamo Dani. junto. Um Um grande beijo, beijo, bem. viu? Valeu, Com Deus. beijo. Beijo, Tchau. tchau, tchau.